Eu quero ler um texto da palavra em Jó, capítulo 1, que diz: havia um homem na terra de Uz, e seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom, honesto e justo, amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal. Jó era pai de 7 filhos e 3 filhas. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Tinha também muitos servos a seu serviço. Era o homem mais rico entre todos os habitantes do Oriente de sua época. Seus filhos costumavam visitar uns aos outros e cada vez um deles preparava um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comer e beber com ele. Assim que passava o período das festas e banquetes, Jó os mandava chamar e fazia com que se santificassem por meio dos ritos de purificação. Jó levantava-se ao romper da aurora e oferecia holocausto, isto é, sacrifícios completamente queimados, em nome de cada um dos seus filhos, pois pensava: talvez meus filhos tenham pecado, ainda que no íntimo de cada um, e assim blasfemado contra Deus em seus corações. E era assim que Jó vivia e procedia. Amém? Nós temos aqui um texto que fala de um patriarca, um homem de Deus, que, embora não conhecesse a Deus plenamente, como mais tarde você vai ver isso no livro, Jó diz assim: eu te conhecia só de ouvir. Jó, pelas referências geográficas que nós temos dele aqui, ele era uma pessoa da terra de Uz. Uz e outras regiões próximas dos seus amigos que foram visitá-lo, pertencia a Edom. Edom era Esaú, irmão de Jacó. Portanto, Jó e os seus amigos pertenciam mais ou menos à família de Abraão, porém bem distante, da parte de Esaú, um homem rejeitado por Deus. Esaú e sua descendência foram rejeitados por Deus, mas até no meio de uma família rejeitada, Deus tem os seus eleitos. Jó, portanto, era um escolhido de Deus, e Deus queria se revelar a ele de uma maneira especial. E o que Jó fazia antes de conhecer a Deus verdadeiramente, embora de ouvir falar ele já conhecia, ele fazia coisas excelentes que ninguém na sua terra fazia. E entre essas coisas excelentes que Jó fazia, era chamar os seus filhos para um processo de arrependimento. Numa festa, como eles faziam naquela época, que durava mais ou menos uma semana, a festa, imagina 10 irmãos fazendo festa de aniversário para cada um. São 10 aniversários por ano, uma semana de festa para cada um. Imagina o que pode e não pode acontecer nas festas dessas. Então, terminava a festinha dos filhos, Jó chamava todos eles: venham aqui, ao romper da manhã, vamos ajoelhar e pedir perdão a Deus, e eu vou oferecer um sacrifício por cada um dos meus filhos. Não, pai, mas nós não falamos nada contra Deus. E Jó diz: mas talvez no íntimo, com a cara cheia de bebida, vocês devem ter pensado alguma coisa contra Deus. E a Bíblia diz que este era o proceder de Jó continuamente. Será que hoje nós estamos preocupados com o que os nossos filhos estão fazendo? Será que hoje nós realmente chamamos nossos filhos para uma oração de arrependimento? Ou deixamos nossos filhos pensarem que tudo que eles estão fazendo é correto, que você vai defender, que você vai proteger aquilo que as crianças estão fazendo? Embora não ofereçamos mais sacrifícios a Deus por ninguém, porque o único que veio e ofereceu foi o próprio Deus, que ofereceu o seu Filho como sacrifício por nós, nós precisamos chamar nossos filhos para orar em arrependimento. Quando fiz isto, alguns dias, uns 2 dias atrás com a minha filha, ela entrou ali comigo para o quarto. Eu disse: ajoelha aqui com o papai. E começamos a orar por arrependimento de pecados. Ela mesma começou a chorar. Ela mesma começou a chorar. Nós achamos que as crianças não sabem que estão pecando. Elas sabem. A questão é confrontar este pecado delas
com o próprio Deus, em oração de joelhos perante a face dele, e dizer: diga para Deus que você pecou. Diga. Ela chora de vergonha, porque o pecado envergonha, chora de quebrantamento, porque tem que se arrepender diante de Deus. Quantos Jós temos aqui? Ou será que está tudo bem nas festinhas dos nossos filhos? Então eu quero dizer hoje para você, assim como está essa família, que uma vez dedicamos a vida do Vinícius, e hoje dedicaremos a vida do Eduardo diante do Senhor. Não é maravilhoso ver uma família criada na disciplina do Senhor, lembrando os dias, né? Que o Vinícius ia crescendo, o Mero sempre colocando ele nos eixos, né? Apertando o parafuso. A criação deste casal sobre seus filhos, para quê? Para que hoje estivesse aqui. Quantos anos tem? Com 10 anos, desejando o batismo, desejando ser batizado. Um desejo próprio, porque foi incutido em seu coração. Nós não batizamos crianças assim, não porque não tem pecado, não é isso. A Bíblia diz que nós já nascemos em pecado. Salmo 51, 5. Nós não batizamos a criança ainda porque o batismo exige uma profissão de fé, como o Vinícius um dia irá professar. Ele vai professar conscientemente a sua fé em Cristo como seu Senhor e Salvador, e descerá as águas do batismo. É por isso, porque nós esperamos chegar este momento. Enquanto este momento não chega, o que é que nós fazemos? Não apresentamos crianças também não. Apresentar é coisa da lei. Apresentar é coisa da lei. Ah, mas Jesus foi apresentado. Claro, ele veio para cumprir a lei. A apresentação de uma criança feita no templo era para a purificação da sua mãe, dos dias de parto da sua mãe. Foi para isso que Jesus foi apresentado. Não é para dar exemplo, não. Nós não apresentamos crianças porque não estamos mais na lei. Não existe mais impureza cerimonial para uma mãe que dá luz a seus filhos, não. Agora, nós dedicamos sim uma criança para o Senhor, com o consentimento dos pais, com o pedido dos pais cristãos, tá? Também não dedicamos filhos de não crentes, não, porque esses não crentes, eles não vão criar seus filhos no caminho de Deus, e eu vou estar aqui de acordo com eles, em não criar os filhos na presença de Deus. Negativo. Nós estaremos aqui sempre para dedicar filhos de crentes, porque conhecemos que os crentes colocarão os seus filhos para caminhar nas trilhas da santificação para agradar o Senhor nosso Deus. E é justamente por isso que nós iremos dedicar neste momento a vida do Eduardo ao Senhor. Amém? Peço à igreja para ficar em pé. E nesta dedicação, representativamente, vou ungir com óleo, tá? Eu te unjo em nome do Senhor Jesus Cristo, tá? Não vai fazer peripécia igual o Vinícius fez, não. Eu lembro até hoje. Tá tudo registrado. O Vinícius chorando com raiva de mim. Ainda bem que hoje ele me ama, né, Vinícius? Amém. Então vamos orar, queridos. Vem aqui no colo do seu pastor, rapaz. Oh, glória a Deus. Vamos dedicar ao Senhor esta criança. Pai bendito e glorioso, em nome de teu Filho Jesus, eu tomo essa criança em meus braços, ó Pai, para manifestar diante do Senhor o desejo do coração dos seus pais, em dedicá-lo ao Senhor, colocando, meu Deus, ele consagrado como filho de Deus. Estes pais reconhecem que este menino é teu, Senhor, e foi dado a eles para que eles possam cuidar, zelar, criar, ensinar no caminho do Senhor, como eles já têm feito com a vida do seu irmão, do Vinícius. Aqui agora está o Eduardo, a quem nós dedicamos a Ti, Senhor, para que seja uma criança cuidada na Tua presença,
e junto com esta dedicação rogamos que o Senhor conceda a ele proteção física, espiritual, emocional. Ó Senhor, que o Senhor faça-o crescer mentalmente e também no espírito, meu Pai, e também no seu aspecto físico, com toda a saúde e graça do Senhor, para que, ó Deus, em seu crescimento ele possa se ver livre das ciladas do inimigo contra a vida dele. Nós repreendemos, Senhor, os males que vêm, que sobrevêm, para tentar contra a vida deste menino, e declaramos tua proteção e guarda, para que ele cresça, Senhor, guardado, protegido, e também, Senhor, cheio do fruto do Senhor. Desde já, ó Senhor, pedimos a Ti uma grande bênção para esta criança que se chama a regeneração. Pedimos a Ti que dê a ele o novo nascimento, Senhor, pois o Senhor disse para Nicodemos que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Esta criança nasceu a primeira vez, nós Te pedimos, faça ela nascer a segunda, meu Pai. Em nome de Jesus, o Senhor tem poder para isto. Isso não depende de fé, não depende de pregação, não depende do Senhor querer dar. E nós suplicamos, dê a esta criança uma nova vida em Cristo Jesus, que seja manifesta no decorrer da sua vida física e representada por um dia ele ser batizado nas águas, servo de Deus, cheio do Espírito Santo, para a glória do Teu nome. Abençoe seus pais com sabedoria, com graça, paciência, mas com autoridade, para que, Senhor, essa criança conheça a Tua graça poderosa de ser criado num lar cristão. Nós oramos dedicando a vida do Eduardo ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Não, esse aí gostou de mim desde a hora que não foi igual o Vinícius. Parabéns pela família, na presença do Senhor. Parabéns, Deus abençoe, viu? Parabéns, papai, Deus abençoe grandemente. Parabéns. Aqui para quem vai tirar a foto, está o certificado, pode segurar aí.